Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eliane Rodrigues Belloni, RU 343561, formando em Pedagogia pela Uninter, Polo Niterói, Rio de Janeiro. Neste segundo vídeo será abordado o papel do pedagogo em diferentes atuações e práticas de ensino. A função e o papel do pedagogo na sociedade, suas competências e conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica são necessários para que, além da docência, possa exercer funções em outros ambientes, rompendo assim a ideia de que sua atuação se resume exclusivamente a uma prática educativa escolar, mas possa ter uma prática pedagógica e social mais ampla. Refletindo um pouco mais sobre este tema, demonstra-se evidente na atualidade de que a atuação do pedagogo vai além do muro das escolas, reforçando a necessidade de um projeto pedagógico do curso de pedagogia e que ele seja pautado em um currículo que dê conta dessas atuações. Sobre esse curso de pedagogia, ele deve formar o pedagogo profissional em uma pessoa qualificada, ou seja, um profissional qualificado para que atue em vários campos educativos para atender demandas socioeducativas do tipo formal, não formal e informal, decorrente das novas realidades do mundo globalizado. O pedagogo, como um profissional que atua na escola, ele utiliza de algumas outras funções: a administração, a inspeção, supervisão, orientação, para uma melhor orientação sobre o seu trabalho em instituições escolares. Mas fica aqui uma pergunta: será que realmente o pedagogo atua exclusivamente em escolas, seja elas públicas ou privadas? Para que possamos desmistificar essa pergunta, né? Podemos dizer que a sua atuação como profissional da educação no século XXI, ela não se restringe mais a só ambientes formais de educação. Pelo contrário, seu processo de formação deve contemplar múltiplos espaços de atuação, como, por exemplo, em empresas, hospitais, associações, instituições, fundações e entre outros. Podemos constatar essas reflexões pedagógicas no processo de sua formação, aonde consta nas diretrizes curriculares do currículo de pedagogia, que apontam a necessidade do exercício docente e as suas diferentes funções de trabalhos pedagógicos, tanto em ambientes escolares e não escolares, que se apresentam em projetos pedagógicos, como em atividades complementares e até mesmo em estágios curriculares. Através desses documentos oficiais, apontam-se os diferentes campos de atuação desse profissional da educação, como também a educação do campo, a educação hospitalar, prisional, comunitária, né? Que podem também se destacar outros locais, outros ambientes, outros contextos, né? Que podemos colocar como populares, sociais, empresariais e desmistificando, sim, o que o profissional ele só atua em ambientes escolares. Não, ele pode atuar em outros ambientes, mesmo não sendo escolares. Então, faz-se importante ao educador que ele possa, sim, enxergar as diferentes maneiras de educar, né? A forma de existir a educação. Ou seja, o seu olhar hoje ele deve ser rebuscado, profundo, intenso e, além do mais, ele precisa ser coerente com as vivências. Pedagogos e profissionais que atuem dentro dessa forma como a educação devem ter competências técnicas, humanas desenvolvidas, concentradas em conceitos atualizados que tragam o olhar para a realidade, promovendo o desenvolvimento local e também a ação de geração dos diversos espaços educacionais. Então, é através desses educadores de hoje, né, os principais atuantes que podemos ter do redesenho, né, social e na interlocução das parcerias que eles podem também atuar, né, são necessárias para efetivar processos educacionais com qualidade. Então, por exemplo, para a gestão do conhecimento, o papel do pedagogo é fundamental, pois o apresenta como responsável por absorver, assimilar, gerir informações que serão desenvolvidas por ele próprio.
As competências a serem desenvolvidas por pedagogos e educadores devem ponderar modelos destemidos para com a educação, contemplando espaços diferenciados, estabelecendo estratégias como alianças para a promoção e as variadas oportunidades em pleno exercício. Esse ser profissional da educação de hoje, que estamos aqui citando, compreende-se o entendimento de todos os assuntos correlacionados, tanto dos espaços de educação formal quanto dos espaços informais e não informais. Mas também ele é um sujeito produtor de saberes que se constitui de inúmeros fatores como culturais, sociais, éticos, morais e de trajetória tanto pessoal quanto profissional, não somente em teorias e metodologias, mas precisa estar comprometido com as possibilidades do desenvolvimento da outra pessoa, ou seja, do educando. Diante das novas demandas e tecnologias digitais que vêm surgindo, tem o papel de não apenas ser um transmissor do conhecimento, mas ele é responsável e precisa estar envolvido com a formação de valores, preparando o educando para uma vida e também para o trabalho. Então, é por isso que ele precisa se integrar em discussões, reflexões, análises críticas, processos permanentes de formação, que seja um pesquisador abrindo possibilidades de espaços alternativos para a educação. Esse profissional da educação e o seu papel se constituem em diferentes contextos e perpassa variados elementos como a formação inicial, a formação continuada, o ambiente no qual ele está inserido, as ações que o cercam, o perfil das crianças, o perfil dos adolescentes, dos jovens, dos adultos com quem trabalham, com quem atuam, as necessidades de cada sujeito, envolvendo ali com o processo do aprender e também da visão da educação. Para que eu possa complementar aqui as informações, né, sobre esse processo da educação, da pedagogia, né, a sua forma de atuação e formação, podemos considerar também o quê? A atuação do pedagogo no terceiro setor, que amplia o universo de possibilidades do profissional da educação. O terceiro setor atua o pedagogo social. Temos também o pedagogo empresarial, que atua numa empresa, e o pedagogo hospitalar, que atua dentro de hospitais. Então, eles atuam em ambientes diversificados. O pedagogo empresarial, por exemplo, ele atua no contexto das empresas, refletindo sobre os processos de aprendizagem do trabalhador e a sua influência no desempenho dentro dessa empresa. Para se manter hoje, por exemplo, em uma sociedade altamente competitiva, a compreensão e a preocupação com a aprendizagem dos trabalhadores precisa estar ligada aos objetivos empresariais organizacionais. Então, para essa atividade, por exemplo, o pedagogo empresarial ele é vinculado ao setor de recursos humanos, devendo atuar com conhecimentos sobre os processos de aprendizagem de adultos, no desenvolvimento de competências, domínio de técnicas para motivar esses profissionais, traçando programas de aprendizagem que adequem a esse tipo de trabalhador a cultura organizacional e que contribua também para o melhor desempenho da empresa. Este pedagogo, ele atua também com divulgação de produtos empresariais, sendo necessário pesquisa do seu público-alvo, para que possa desenvolver estratégias de conhecimento, utilizando ferramentas adequadas, sendo muito importante seu conhecimento também nas áreas de psicologia e marketing. Por exemplo, o pedagogo social, que tal tem essa denominação, é utilizado para aqueles que se dedicam à chamada pedagogia social, ou o pedagogo que atua no terceiro setor. Deve ser capaz de detectar, analisar problemas sociais e suas causas, exercer função organizativa, formativa, informativa e orientativa, auxiliando seus usuários para um determinado serviço social,
a ser capaz de organizar o seu processo de aprendizagem e assumir as rédeas, colocamos aí entre aspas, né, as rédeas de sua vida. Mas cabe também aqui ressaltar que, além dessas atividades ligadas à situação de aprendizagem, esse pedagogo social pode exercer outras atividades, como gestão de projetos, coordenação de equipes, captação, né, de recursos, e também precisa ter conhecimentos nas áreas de psicologia, sociologia e serviço social. Em contrapartida, podemos citar um outro pedagogo, que é o pedagogo hospitalar. Este profissional ele é responsável por refletir e propor alternativas para o desenvolvimento de ações educativas no ambiente escolar, para aqueles que, por determinadas circunstâncias, encontram-se fora do contexto escolar. Então, para isso, o seu trabalho é atuar nas seguintes frentes: hospitalização escolarizada, classe hospitalar e em atividades lúdicas que auxiliem no processo da recuperação de crianças e adolescentes que estão hospitalizados. Nesse desenvolvimento dessas atividades, é fundamental que esse pedagogo, que é o pedagogo hospitalar, atue articulado com uma equipe multidisciplinar, ou seja, ele vai atuar em processo em paralelo, né, com uma equipe específica que estará ali tratando de todo o processo hospitalar dessa criança ou adolescente. E ele também precisa se dedicar aos conhecimentos de outras áreas, como psicologia, serviço social e enfermagem, para desenvolver uma ação que provoque, né, entre aspas, o encontro entre a educação e a saúde. E o educando, que é a criança ou adolescente que está ali hospitalizado, ele possa se desenvolver de uma forma tranquila e de uma forma específica. E concluindo todo o processo, né, todo o entendimento, fechando a conclusão desse segundo vídeo, podemos entender que, em tempos de pandemia, né, estamos aí sempre nos reinventando, remodelando, né, tudo aquilo que se tem sobre o processo da educação, comunicação, ensino-aprendizagem, espaços escolares e não escolares que podem favorecer ao desenvolvimento da educação, para além dos muros das escolas. A educação como prática comunicativa e dialógica atualiza as práticas quando a gente cita lá a educação bancária, né, citada por Paulo Freire em 1987. Então, em contrapartida, podemos entender que a escola não é mais o único espaço em que crianças, jovens, adolescentes, né, aprendam como mundo, interagem e produzem conhecimento. Existem diferentes tipos de educação, que os alunos aprendem pelas diversas formas, há diversidade em educações, mas não desmerecendo as instituições formais e que constatam que a educação, comunicação, tecnologias digitais, né, e os pedagogos e os professores todos possam sim crescer juntos, aperfeiçoando cada vez mais os seus conhecimentos. Então, podemos concluir aqui que o pedagogo ele atua em diferentes contextos. Sim, ele atua. Ele pode atuar tanto em áreas empresariais, sociais, hospitalares e entre outros. E tem em comum entre eles o fato de fortalecer a compreensão da prática educativa que vai além dos muros das escolas. Então, podemos complementar que demonstra a necessidade de conhecimentos especializados para cada uma das situações, que reforçam o fato de que a educação tem de diferentes finalidades, que é desenvolvida e se encontra servindo à adaptação do sujeito a determinada realidade ou contribuindo para a modificação dessa realidade. Então, a escola não é uma instituição neutra e nem a educação atua só em ambientes escolares. Atua, sim, em diferentes contextos. Obrigada e até uma próxima.